Vou desligar o microfone de vocês para iniciar. Não, pelo amor de Deus! Vou desligar o microfone de vocês para iniciar. Aguenta aí que eu já ligo. O sinal dele tá ruim. Ok, pessoal, estamos no ar. Olá, gente. Oi, gente. Tudo bem aí? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Habilita a Ana lá, cadê a Ana? Babu, a Ana está sem microfone. E ela não está ligando. Habilita ela aí, não consigo habilitar. Não está ligando. Habilita o microfone, Aninha. Tem que clicar para habilitar o microfone, Ana, embaixo, onde está vermelho, eu acho. Problemas técnicos aqui, pessoal. Problemas técnicos. Acontece. Nós estamos com ferramenta nova, né? E aí essa ferramenta, inclusive, a gente está aprendendo a usar. Estamos aqui Thaís, só tentando resolver. Em que canais? Olha só, gente, vamos lá. A gente já está aqui com vocês, então vamos começar nos apresentando aqui, enquanto a nossa convidada Ana volta aqui para o sistema. Bom, eu sou a Thaís Yanarelli, diretora executiva da Rede Filantropia, e é a primeira vez que a gente faz esse programa de Filantropia. Voltou, nossa convidada voltou. Oi, Ana, agora deu. Oi. Voltou? Agora deu. Acho que Volta sim. para ficar, hein? Não vai embora mais. Não zica. Agora fica com a gente. Eu estava começando aqui, Ana, apresentando o programa, né? Sim. Então, o Conexão Filantropia é um programa semanal que a Rede Filantropia tem feito todas as quintas, às 17 horas. Sim. E pela primeira vez a gente está transmitindo o programa aqui no Facebook e também no nosso YouTube. Tá. Então, é muito legal isso, né? É uma iniciativa que a gente começou a fazer por conta da Covid, por conta de estar todo mundo em casa, né? E aí, cada semana a gente traz um convidado e fala de algum tema que seja bacana para o terceiro setor. Então, a gente tem uma bancada fixa, que sou eu, Ricardo Monello, Danilo Tisel e Márcio Zeferini. Se vocês quiserem se apresentar aí também, pessoal, vamos lá para todo mundo conhecer a gente. Márcio, quer se apresentar aí? Olá. Sou Márcio Zeppelini, presidente da Rede Filantropia. Estou aqui em quarentena na cidade de Laguna, sul de Santa Catarina. Bem isolado aqui mesmo, enfim. E a gente fez esse programa, como a Thaís disse já, muito em função da pandemia, mas muito porque a gente sempre teve uma premissa de fazer conexões, né? A Rede Filantropia, ela existe desde 2002, com o intuito justamente de trazer conexão entre os atores do terceiro setor, né? Sejam eles os gestores, os voluntários, os doadores, as empresas apoiadoras, o governo, todos os stakeholders da cadeia produtiva aí do terceiro setor. Nosso intuito é sempre fazer essa conexão e trazer sempre informação, né? Então, o Conexão Filantropia, ele tem esses dois objetivos, né? O de conectar as pessoas e o de informar a quem assiste. Então, bem-vindos aí a mais um programa. Esse programa
tem aí ele sempre é um bate-papo, né? Bem gostoso, mas a gente tem sempre a premissa também de trazer assuntos técnicos, e o de hoje tem um assunto bastante técnico, né? Vamos lá. Quem vai se apresentar agora? Vou eu, vai. Ricardo. Danilo. Ricardo? Danilo. Tá bom. Oi, pessoal. Então, sou o Danilo, boa tarde para todo mundo. Mais um programa aqui, Conexão Filantropia. Eu sou advogado, trabalho com o terceiro setor e sou conselheiro da Rede Filantropia. Estou junto com a rede já faz bastante tempo, aliás, desde o início do Instituto Filantropia. Enfim, é um programa que eu acho que tem sido muito, muito interessante, né, pela participação das pessoas, porque cada semana a gente aborda um assunto diferente e tenta entender a relação desse assunto com esse momento de pandemia. Acho que é um momento que a gente precisa muito de informação, e é isso aí. Espero que vocês gostem. Ricardo. Vamos lá. Aí, depois a gente apresenta a nossa convidada do dia. Tá certo. Boa tarde, pessoal. Eu sou Ricardo Monello, contador e advogado, e também dirigente de entidades, atuando aí no terceiro setor há mais de 30 anos, integrante da Rede Filantropia, editor da revista, amigo dessa turma maravilhosa e que tem tido a oportunidade nesse espaço da Conexão Filantropia de trazer temas atuais e muito importantes. E já nessa linha, vamos passar a bola aí para a Thaís dar o andamento aqui no nosso evento. Vamos lá, pessoal. Bom, todo mundo se apresentou aí, então é muito bacana estar aqui hoje com você. Ana Carrenho, nossa convidada. A Ana, ela é hoje presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB, certo, Ana? Você está nessa posição super bacana, legal. Estou sempre em dúvida se vocês estão me ouvindo ou não, então não sei se eu faço igual o Silvio Santos. Sim, não. Depois dessa eu vou... Então, Ana, e aí hoje a ideia é falar um pouquinho sobre as relações entre as organizações e o poder público nesses tempos que a gente está vivendo, né, muito incertos, enfim, a gente está as organizações estão um pouco aflitas, todo mundo está, né? Mas você pode começar comentando um pouco assim, como que você, né, estando presente diretamente no dia a dia das organizações, está vendo essa realidade hoje, né, das organizações no lado jurídico durante essa pandemia? Bom, primeiro eu queria agradecer, me sinto muito honrada, muito obrigada, muito bom estar entre amigos, é muito bom estar podendo conversar também, fazer esse bate-papo de uma maneira mais informal, de uma maneira mais coloquial, até para que a gente possa também ser informativo, passar as informações que sejam mais sólidas, inclusive, né? Porque eu acho que uma das questões que a gente tem vivenciado aí em todas as áreas e também no terceiro setor é a questão de publicação de série de notícias e de informações que às vezes deixam as entidades mais perdidas do que ajudam. Então, eu acho que essa contribuição que a Rede Filantropia dá é muito grande e me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Obrigada. Posso continuar falando? Pode ser. A gente pode ir emendando? Aqui, vocês me avisam, então? Porque dessa forma eu consigo organizar melhor até o som dos pássaros do Márcio dá para ouvir, né? A gente aqui com o som do ar-condicionado e o Márcio dos pássaros. Eu também vou tirar o meu, que o meu é um pássaro aqui. É constrangedor isso, cara. O meu tem um cachorro de repente aqui também, Carol. É assim, normal. Olha Chega só. Esse passarinho, viu? Vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, está ouvindo. Então tá. Só para comentar aqui, Ana, a gente vai fazendo perguntas também. É um bate-papo. A ideia é que seja algo, uma conversa aqui entre amigos, né? De um assunto técnico, claro. A gente tem esse assunto específico entre as relações entre as OSCs e o poder público, né? Para falar um pouco também do decreto 10.315, né? Que a gente falou. E, ao mesmo tempo, o pessoal das redes sociais também vai mandando comentários, algumas perguntas, a gente vai também selecionar algumas para você, vai colocar aqui na tela, então, a gente está subindo aí, e todos nós fazemos comentários aqui. Mas se você quiser começar com comentários gerais
sobre a situação. Bom, então, só para comentar sobre o decreto 10.315, que eu, na verdade, fui convidada para poder falar sobre isso, né? A questão é que o governo federal editou um decreto para tratar as prorrogações de parcerias, e aí o decreto traz, né, termos de colaboração, termos de fomento, ele traz no próprio texto quais são os instrumentos legais, termos de repasse, enfim. E o interessante é que ele faz, a partir da data do decreto legislativo de calamidade pública, né, que foi agora dia 20 de março, até 31 de dezembro. Então, as parcerias que se encerrem, né, até esse período, até dia 30 de dezembro, inclusive, elas podem, sim, ser prorrogadas. Então, se de repente alguma organização tinha parceria até junho, maio, enfim, isso tem acontecido bastante, né? Elas podem ser prorrogadas. Em relação a outras parcerias vinculadas a leis de incentivo, a gente teve ontem a Instrução Normativa 5, que saiu da Secretaria da Cultura, né, da Regina Duarte. Eu ainda não assimilo a coisa da Regina Duarte, mas, enfim, da Regina Duarte na Secretaria, mas ela submete a Onyx Lorenzoni. Então, Onyx Lorenzoni assinou ontem esse decreto, onde trata de uma maneira muito, assim, muito relevante para as organizações que trabalham com lei de incentivo à cultura, alguns aspectos relacionados à prorrogação, suspensão, porque a gente não pode fazer evento nenhum agora, né? Então, assim, eu não vou conseguir passar para vocês tudo, porque, na verdade, ela foi publicada ontem no Diário Oficial, então a gente, na verdade, está tratando disso agora, mas da 10.315 eu posso tratar com mais tranquilidade, inclusive Danilo e Ricardo são membros aí da Comissão de Direito do Terceiro Setor, e a gente mandou ontem, não sei, com essa coisa do virtual, às vezes a gente não sabe que dia que é, né? Mas enfim, a gente mandou essa semana um ofício para o governador, pedindo para que ele também se sensibilize na necessidade de prorrogar parcerias no âmbito do Estado e para ele servir como exemplo para o município, para os municípios. Ótimo, bacana. Vocês querem comentar aí como parte da comissão também, Danilo? Quer fazer algum comentário? Não, então, com relação ao decreto, necessariamente, não, eu acho que o decreto trata de algo bem específico, né, dessa prorrogação, e, obviamente, o governo federal tem mais condições, muitas vezes, até de prorrogar ou de manter realmente o pagamento de parcerias, o que às vezes não acontece no município ou no estado, e a gente tem visto isso em outras situações aí no dia a dia, né? Mas o que eu queria perguntar para a Ana, independentemente do decreto, né, quando a gente entra no estado de pandemia, né, e nesse estado de pandemia acaba sendo decretado que a gente está em calamidade pública, a gente percebe, né, o quanto isso afeta o ambiente legal, né, então as pessoas ficam totalmente inseguras, mas eu acho que a gente tem, assim, antes de começar de falar tecnicamente, tem uns princípios legais que norteiam muito essas relações de parceria, né, a gente tem princípios na Lei 3.019, a gente tem também princípios das relações contratuais, né, em legislação de introdução, né, várias têm princípios também, e o que deve prevalecer, né, o que as pessoas devem buscar antes de começar a querer modificar os termos e tal, qual que é a essência disso tudo? É manter o que? O objeto? Como seria? Bom, eu acho que até em relação àquilo que você está colocando, a gente, primeiro, eu acho que o que a gente tem feito a análise caso a caso com a entidade, a gente separa em 2 grupos, tá? Só para a gente poder tomar decisão em relação ao que a gente deve fazer. O grupo das entidades que são de atividades essenciais e o grupo das entidades que não são de atividades essenciais, porque elas vão ter um tratamento diferenciado. Então, aquelas que são de atividades essenciais, e aí não é a assistência social genericamente, né, a gente tem aí algumas específicas, como, por exemplo, acolhimento institucional de idosos, acolhimento institucional de crianças, né, a questão pessoas em situação de rua, violência contra a mulher, são atividades que não podem parar, então elas merecem
tratamento especial, e eu acho que, inclusive, a prorrogação das parcerias, elas vêm justamente para evitar que esses serviços essenciais, de alguma maneira, sejam interrompidos. Então, eu acho que o principal ponto é analisar o objeto mesmo, a gente tem que analisar do que a gente está falando. Porque se for atividade não essencial, aí a gente vai desde uma atividade que é de baixa complexidade, né, até uma atividade cultural. Então, é uma gama muito grande. O que a gente tem feito a avaliação é caso a caso, porque cada município e cada estado tem um decreto regulamentador da Lei 13.019. Então, como a partir de 2017, os estados e os municípios, né, 2017 já foram até os municípios, obrigatoriamente tinham que atuar com marco regulatório, a gente está analisando as atividades que são, por exemplo, eu acho que o que a gente tem mais dificuldade hoje, acho que até o Ricardo também tem participado bastante da discussão, é na área da educação, né? Então a gente tem bastante dificuldade na área da educação, porque a gente tem uma relação, inclusive, de consumo, então essa questão contratual que você pontuou também vai envolver a relação de consumo. Então, infelizmente, eu não consigo dar um diagnóstico genericamente, mas o que a gente tem feito é tratar cada um dos termos de parceria que a organização tem, caso a caso, principalmente porque 80% das parcerias, se não mais, são firmadas nos municípios, né? Então, muito embora a gente tenha esse decreto federal, para aquelas parcerias que se encerram agora no município e no estado, a gente tem um cuidado e uma necessidade maior. Joia. Quer falar, Monelão? Sim, sim. Bom, primeiro, manifestar a alegria de estar com a Ana aqui, nossa presidente na comissão da OAB, tem feito um trabalho fantástico e deu uma nova cara para a comissão, um trabalho. Parabéns, tenho muito orgulho de estar contigo lá na comissão. E a Ana tem aí uma trajetória de acompanhar inúmeras entidades e vivenciar esses problemas na prática, né? E eu acho que a provocação do Danilo, e um pouco do que ela falou agora, ou seja, o problema acontece nos municípios, né? No dia a dia. Então, muita gente também está vendo aquilo, né? Como é que você está vendo essa abertura das negociações nos municípios? Porque nós começamos vendo alguns casos já nesses últimos dias de prefeitura já falando, olha, não vamos pagar. Não é que não é negociar, renegociar, nós não vamos pagar. Sabe aquela música, nós não vamos pagar nada? É mais ou menos isso, né? Então, eu queria também, como é que você tem visto, lidado, eu acho que o Danilo também pode trazer a experiência dele. E a outra questão, que eu acho que vale uma reflexão, talvez seja de alguns que estão perguntando aqui no chat, é a questão, muitos estão naquela, a manutenção da parceria e a implantação, por exemplo, daquelas questões de suspensão ou redução de mão de obra, jornada, valor. Como é que vocês estão vendo essa questão? Porque tem um monte de gente falando, olha, eu não posso parar de receber, mas eu também, recebendo, eu não consigo atender. Então, eu tenho... Como é que as entidades podem equalizar essa questão da verba, que primeiro brigar para receber, e depois essa negociação das horas da mão de obra dos contratados aí à disposição? Para complementar na pergunta dele também, nessa parte de quando tem uma suspensão, por exemplo, da parceria total, parcial, se tem recursos humanos contratados que não vão ser suspensos, por exemplo, e a gente tem essas medidas novas, trabalhistas aí, de redução da jornada, como uma coisa pode influenciar a outra? Será que a organização também tem que buscar reduzir ao máximo, de acordo com essas novas regras trabalhistas? Na verdade, assim, a gente tem algumas organizações que estão tendo mais demanda, né, que não esperavam, inclusive. Tem organizações que não têm mais demanda nenhuma,
Então, assim, a gente está vivendo realmente um momento muito difícil. Em relação à questão de alteração da parceria, porque aí vai envolver não só a suspensão, mas também, inclusive, as metas a serem alcançadas, a gente tem feito a gente suscita a administração pública, informando que, obviamente, as metas não vão ser cumpridas naquele período, ou naquele prazo, naquela meta, naquela quantidade, em função do que está acontecendo. A gente tem base legal para isso, não só a Lei 3.019, como também a própria LINDB, enfim, a gente usa uma gama de legislações para justificar o que está, na verdade, o que é plenamente justificável, né? Então, assim, não tem como eu reunir pessoas para fazer um evento. Então, nessa toada, o que a gente tem feito é notificar a administração pública, informando o que está acontecendo, porque o que também a gente tem visto é uma certa paralisia de algumas entidades, né? Então, bom, a gente pode suspender, em relação aos funcionários, a gente pode suspender uma atividade, mas outra não pode ser suspensa, né? Então, tem organizações que têm mix de atividade. Então, o que a gente tem feito é uma arquitetura. Então, em questões trabalhistas, em questões tributárias, porque vocês sabem que, inclusive, créditos tributários federais, eles vão ser só exigíveis a partir de agosto e outubro, que foi prorrogado, né, a questão de tributos federais. A gente tem também a questão de composição salarial do governo, então, dependendo do funcionário, se ele recebe até R$ 3.135, vai ter uma composição, vai poder ter um acordo individual. Então, assim, o que a gente sente é que as organizações precisam buscar informação adequada em locais adequados, porque o que a gente mais recebe de questionamento e de solicitação de informação não é nem o que ela faz, é por onde começa, né? Então, assim, primeiro, qual era a sua atividade? Por isso que eu comecei falando de atividade essencial e não essencial. Sua atividade é não essencial, então vamos parar e vamos suspender, ou vamos suspender o contrato de trabalho, ou a gente vai prorrogar, enfim, a gente tem medidas para fazer em relação a uma parceria antes dessa notificação, mas em relação aos funcionários, a gente pode antecipar férias, a gente tem feito isso com alguns, né? A gente tem feito banco de horas, contou os feriados, com algumas organizações, a gente contou o feriado desde o dia 1º de abril para cá, para já ver qual que compensaria, qual que não compensaria. Então, enfim, não é não é algo fácil, é uma estratégia que tem que ser feita. Então, toda organização deve formar um comitê de crise com profissionais de cada área para pensar as alternativas que, inclusive, existem e que a gente não pode deixar de implementá-las na vida da entidade, principalmente essas questões trabalhistas, né? A gente trabalha, inclusive, com organizações de aprendizagem e tem empresas que estão falando, olha, a gente quer suspender o contrato de trabalho do aprendiz, a gente não quer mais. Não pode, desculpe, a legislação não permite isso, né? Nem em tempos de Covid. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque analisando um caso, como vocês estão até colocando em relação ao cenário tributário, trabalhista, contratual, né? A gente tem agora também organizações que têm imóveis que estão sendo locados e que o locatário está ligando e falando, olha, eu não vou conseguir pagar. Né? Então, a gente está pensando como é que a gente negocia, né? A gente tem organização que está sendo extinta. Bom, e o cartório? O cartório funciona num certo horário. Então, enfim, é necessária uma estratégia adequada para todas as áreas. O que a gente tem recomendado é realmente fazer um mapa, uma fotografia. Olha, vamos lá, vamos começar pela área trabalhista, vamos começar pela área societária. A gente não pode fazer uma assembleia de aprovação das contas porque tem que ser presencial, né? O Ricardo falou sobre isso. Não, gente, vamos lá. A gente tem possibilidades de conversar com o cartório e talvez trazer aí uma alternativa, nem que seja a de referendo, né? Enfim, eu acho que é uma estratégia, não digo de guerra, mas é uma estratégia tem que ser muito bem pensada. Inclusive, dá até na questão trabalhista, não só na trabalhista, mas vai dar um desencaixe financeiro gigantesco, né? Porque você tem 2, 3 meses parados, você não vai cumprir meta, ou para cumprir meta você talvez precise estender o prazo, né? Não é mais 12 meses, por exemplo, vai ter que ser 15 meses. Aí, quer dizer, o que era planejado para você pagar 12 meses de salário não vai ser mais 12, é 15. Então, é uma situação bastante complicada, né? Sim. Aninha, a gente tem uma pergunta aqui de um dos internautas, do Agostinho,
perguntando se o decreto de calamidade pública impede as OSCs de formalizarem parcerias com o poder público. Não. Não, é que eu acho difícil. É que, na verdade, é o seguinte: você tem que ter uma dotação orçamentária prévia, né? Então, vamos lá. Se a prefeitura, ou eu não sei qual que é, se é Estado, se é União, deve ser prefeitura. Se a prefeitura não teve uma dotação orçamentária prévia, se não estava previsto lá atrás, inclusive, sei lá em outubro, né, como poucas fizeram, previram a possibilidade de firmar mais parcerias, ou etc e tal, realmente ele está impedido até pela lei fiscal. Agora, se ele tem essa possibilidade, se a administração pública tem essa possibilidade e está entendendo que é necessário, sem problema nenhum. Hoje mesmo eu recebi um edital de uma dispensa de chamamento público do governo federal para organizações, né, trabalharem para ILPIs, né, ajudando com a alimentação, higiene e tal. Muito interessante. Então, quer dizer, nessa hora, talvez existam serviços que se precisa muito mais, né? Então, Sim. Não poderia ajudar, né? Essa é uma característica, aliás, da pergunta do Agostinho, que o decreto de calamidade pública, ele facilita, inclusive, esse tipo de contratação. Então, aqueles que prestam serviços que podem ser essenciais nessa ou outra situação de calamidade pública que estejamos vivenciando, pode ser até um diferencial. Inclusive, levando em consideração que outras leis que continuam em vigor dão preferências não só para as OSCs, como até na questão da própria filantropia. E aí eu trago uma outra informação que foi publicada hoje também no Diário Oficial, que é a Lei 13.992, que ela suspende, né, por 120 dias, a contar de 1º de março desse ano, a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas no SUS. Isso. E aí, essa referência em âmbito nacional do SUS já é um ganho maravilhoso, mas o que a gente tem visto também pontualmente são essas renegociações nas bases aí para outros trabalhos. E o Márcio falou um detalhe ali atrás, de que quando a gente também faz qualquer remodelagem no contrato, na parceria, a gente tem que fazer bem o cálculo do que isso vai impactar. Porque muitas vezes a gente está empurrando um negócio para frente, mas tem que ter certeza se isso realmente vai estar comportado no fluxo de caixa da organização, além da possibilidade jurídica, que nem a Ana trouxe ali, as questões trabalhistas, verificar a possibilidade de suspender ou reduzir jornada e salário, mas também o que isso vai impactar no caixa para resolver um problema agora, mas criar um maior depois. Sim, isso também tem que ser evitado. Se você tem recurso agora, é importante que que faça o pagamento nesse momento, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 3 meses ainda, né? E só para complementar a informação do Ricardo, na verdade, a 13.992, ela vem do projeto de lei 805 de 2020, e um fato, o Ricardo, que me deixou até um pouco, assim, eu estou correndo atrás hoje, durante o dia dessa informação, porque no projeto de lei, ele suspendia por 120 dias, e ele incluía a questão de hospitais filantrópicos. Eu não sei se você chegou a ver lá no PL, ele mencionava especificamente os hospitais filantrópicos, e no texto da 13.992, ele não menciona os hospitais filantrópicos, então é genérico, né? Eu estou entendendo que é uma abertura muito maior. Mas, assim, no início, eu fiquei um pouco preocupada. Eu falei, poxa vida, o projeto de lei falava dos hospitais filantrópicos e agora a gente não tem. Aí, quando você lê o texto, você percebe que é uma abrangência muito maior. Mas, enfim, eu não sei por que excluíram aí especificamente a questão de hospital filantrópico. Mas eu acho que no nosso entendimento ficou melhor, né? Porque não, ficou muito melhor, ficou muito mais amplo. Isso demonstra, aliás, essa sua colocação é boa, o quanto a saúde brasileira depende das entidades privadas que atendem o SUS. Não só as filantrópicas, né? Mas a filantropia em si já é mais de 50% do atendimento SUS no Brasil. Então, isso eu diria que é um reconhecimento em tempo até rápido aí desse trabalho, da importância desse trabalho. O que a gente espera, na fala até do que a Ana falou da educação, é que o MEC também tivesse essa postura, porque
as parcerias na área da educação, ao contrário do que a saúde, tudo que é saúde é urgente, né? A gente sabe disso que agora chama mais atenção. Mas o Brasil, há muitos anos, ainda é muito capenga em priorizar a educação, e a gente vê, não é só a questão das prestações de contas, mas a paralisia do MEC está jogando a comunidade, pais, alunos, contra as escolas, e as escolas amanhã, sejam conveniadas ou não, particulares, filantrópicos, que quer que seja, vão ter um abacaxi muito grande para descascar, que não é o cumprimento só da carga horária e dias, né? É todo o contexto aí que já está sendo prejudicado, e o governo, infelizmente, na questão da educação, não deu atenção devida. Ô, Ricardo, você chegou a receber alguma informação em relação à prorrogação do relatório de atividades até dia 30 de abril do MEC? Olha, esse assunto é interessante, porque eu até acabei gravando uma live hoje e um vídeo, né? Infelizmente, não houve. A ANEC, né, Associação Nacional de Educação Católica, fez um mandado, impetrou um mandado de segurança, está aguardando uma liminar, e não houve despacho ainda. Havia uma promessa disso ser analisado já há algum tempo, e está difícil, né? Todo mundo que advoga sabe que o atendimento você tem que ligar, tem que ter tudo digital. Do outro lado, a FENACOM conseguiu o despacho 6, que no final dele ali, ele diz, né, não precisa, aguarde uma nova data. Mas agora nós temos 3 advogados aqui. Olha a situação para as entidades. O decreto exige, uma portaria disciplina, aí vem um despacho. Não tem segurança jurídica, né? Então, o que a gente vem encontrando quem tem condições de cumprir o relatório de monitoramento, ainda que não completo, está despachando por correio, o que poderia ser evitado, porque vai juntar um monte de papel, perda de dinheiro, vai acumular documentação lá no MEC que eles não vão servir para nada, as cidades estão perdendo tempo, criando estresse, e não custaria, pelo menos, uma portaria com ato do ministro. É o que eu volto a falar. Não deu a atenção devida a essa crise toda. Lembrando que, assim, é um ato administrativo, né? Então, qualquer documento que a gente protocola na administração pública, eles têm que dar seguimento, têm que dar uma resposta, né? Então, assim, a gente protocola por segurança, mas a gente também vai ser demandado, porque, querendo ou não, eles são obrigados a responder, né? Até por uma questão de dever constitucional para isso. Então, acaba se tornando um outro processo administrativo, que quando a gente faz esse protocolo, vira um processo administrativo dentro do MEC. Então, assim, vai ficar bem complicado mesmo, Na linha do como vai ficar, né, eu estava também refletindo aqui, porque, enfim, a gente está preocupado com o momento, né, temos que ficar ligados no momento, entender esse rolo todo jurídico que a gente está vendo e está comentando desde o programa, do início do programa. Agora, a outra reflexão eu queria ver com a Ana, também com o Ricardo, que tem atuado diretamente também com as organizações, como vai ficar esse pós-pandemia, né? Porque se a gente tem um governo que a gente tem ouvido o tempo todo, seja também, né, em âmbito estadual, municipal, federal, que está tendo que investir muito, né, nessa situação de pandemia, de gastar bastante com situações de emergência, e algumas organizações mantendo, será que não dá para dar um colapso nas parcerias existentes, assim? Será que o governo não vai dar algum calote aí em organização? Acha que é possível isso? Acho, principalmente nas prefeituras, né? No âmbito federal, não, mas acho que nas prefeituras, sim. Lembrando que agora, em outubro, né? A gente está em abril, mas vocês sabem que em outubro tem as aprovações de orçamento nas prefeituras. Então, assim, não sei nem se eles podem, se eles têm condição, ou se eles vão ter caixa para aprovar algumas parcerias para o ano que vem também. Então, realmente, a situação é extremamente delicada. Acho que o pós-pandemia vai ser delicado, principalmente para as prefeituras, porque elas têm uma demanda muito grande. O governo federal tem feito repasse para os estados e para os municípios, mas eu não sei se vocês até acompanharam, um estado que recebeu ajuda do governo federal aumentou o salário dos funcionários públicos. Então, assim, tem aí algumas questões também que são até
sei, são históricas, né? E não muda, né? São meio na época das capitanias, né? São questões mais arraigadas, mas enfim. Culturais, claro. Deve falar culturais que é mais bonito, né? Mas aí, o que o Danilo falou do pós-pandemia, eu acho que a gente tem um aspecto, se é possível dizer, né, comemorar para o setor, sem derivar para qualquer questão política. Sim. A crise do coronavírus, da Covid, forçou vários governos, a gente sempre fala muito do federal, mas não é federal, a olhar para o terceiro setor com outro olhar. Sim. Então, e a própria imprensa de modo geral. Né? Então, o que a gente vê, tanto em âmbito de governo, em todos os níveis, como de sociedade civil e de imprensa, ressaltando esse papel do terceiro setor. E aí, o que eu penso? Nós temos uma reforma tributária, uma reforma previdenciária que está ali, além do projeto do SEBA. Eu acho que isso deve criar um movimento para que isso se acelere, até porque a retomada da economia vai depender disso, mas a gente entra agora numa briga, vamos falar assim, num combate com o terceiro setor que protagonizou a superação de um grande desafio. Então, eu penso que a mobilização, e aí é um aspecto que o Instituto Filantropia faz com brilhantismo, ou seja, agrupar esse sentido de rede, de disseminar, e até contribuir, vamos falar com a autoestima do setor, né? Vai ajudar muito no advocacy, nessa toda essa questão política que a gente vai enfrentar. Eu acho que a gente está né? A gente está conseguindo se posicionar de uma maneira adequada. A gente ainda não tem uma leitura clara, né? A gente percebe que tanto os órgãos governamentais quanto a mídia ainda não entendeu muito bem o que nós somos, né? Isso é natural, a gente vem construindo uma identidade há muitos anos, mas quando você vê os projetos de lei, os decretos, né? Então, um usa a entidade, outro usa a instituição, outro coloca filantrópica, outro coloca beneficente. Então, enfim, a gente não vai ficar discutindo aqui terminologia, mas se a gente pegar 4 ou 5 instrumentos normativos, vocês vão ver que eles vão trazer referência a nós, organizações da sociedade civil, de maneiras completamente diferentes, né? Então, o que eu acho que também é um trabalho, até aproveitando tudo isso que está acontecendo, é firmar a nossa identidade enquanto organização da sociedade civil, porque isso vai ser importante até para evitar entendimentos equivocados em relação à legislação, interpretação da norma. Então, acho que isso também contribuiria bastante a gente se posicionar de maneira adequada, né, para o segundo setor, para o primeiro setor, para que isso também facilite a nossa vida lá na frente. A questão da reforma tributária é algo que a gente também vê com bastante cautela. Uma das discussões até que vão chegar à reforma tributária e que o Danilo também acompanhou bastante tempo lá pela Comissão de Direito do Terceiro Setor, é a própria discussão do ITCMD. Sei que vocês viram agora recentemente o ITCMD do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro editou uma normativa extremamente benéfica, né? Vamos dizer, eles entenderam o que nós somos, o que a gente faz e como a gente é importante. Eu senti muito de não ter sido o Estado de São Paulo o primeiro, né, a fazer esse reconhecimento, porque ele foi provocado, inclusive. Mas aí, como resposta, eles criaram um informativo de como você doa para o FUSESP ou para fundações que sejam do governo do Estado de São Paulo. Então, assim, eles precisam entender que nós estamos muito mais capilarizados, né? As organizações da sociedade civil têm capilaridade de uma maneira que o Estado não tem. E isso não acho que isso é legítimo, né? Isso faz parte da própria construção do segmento. Nesse sentido, até comentando, né? A gente teve aqui a semana passada o João Paulo Vergueiro, né? E o JP da ABCR, e ele estava falando sobre aquele portal que eles criaram que mostra a soma das doações, e a semana passada estava em 1 bilhão e 100, né? No caso das empresas, né? Agora, se a gente for fazer um estudo em cima desse número, quanto desse valor é entregue na mão do terceiro setor, para o terceiro setor levar isso a quem precisa, ao beneficiário na ponta, isso poderia fortalecer bastante também, acho que a nossa posição, porque, é claro, é muito louvável a empresa chegar lá, tirar 1 milhão, 5 milhões, até 1 bilhão, né?
Teve gente que tirou do bolso, né? Mas você tem bancos que divulgam que tiraram o recurso do bolso, mas eles passaram para uma organização, por mais que seja um instituto empresarial deles mesmos, mas que conhece o setor, que tem rede com outras organizações que trabalham realmente nas comunidades, na ponta onde a pessoa precisa daquela comida, né, para enfrentar esse momento de qualquer jeito. Então, eu acho que o que a Ana falou com relação à nossa valorização, a nossa identidade, né? Eu acho que a gente ainda não tem identidade. E eu acho que, assim, muito dessa falta de identidade tem a ver, quando a gente fala pela legislação, eu acho que esse tanto de nomes que nós temos, que é daquelas aulinhas, né, que a gente dá de beabá. O que é terceiro setor? Ninguém entende. Hoje me ligaram querendo saber se abriu um instituto. Eu falei, gente, não dá assim, né? Não tem condição. Eu acho que é por aí mesmo, né? Gostei. Mas é uma coisa que a gente comentou nos outros programas também, né? Toda essa crise, por um lado, também está dando muita visibilidade ao terceiro setor para a gente que, de fato, não tinha noção da grandeza, né, do tamanho que é, né, do impacto que as organizações sempre tiveram e agora estão tendo mais visibilidade para a sociedade como um todo. Então, isso é algo positivo e a gente espera que pós-pandemia isso possa continuar e possa crescer também. Né? Thaís, nessa linha, teve um exemplo que uma entidade que, na área da saúde, atendendo numa cidade, e a verdade é que aconteceu. A entidade foi demandada em mais serviços, obviamente, e ela não tinha estrutura. Ela usou o trabalho de rede e vamos dizer, está envolvendo outra entidade da cidade para fazer o atendimento. Então, de certa forma, um pouco daquilo também que está no marco regulatório de um trabalho de rede e outras normas, acabam acontecendo na marra, né? E um outro ponto que eu chamo a atenção, que eu tenho visto das OSCs nesse período, é o trabalho, porque elas, um de vocês aí falou da capilaridade, acho que foi a Ana, e é verdade, na questão do benefício do auxílio emergencial, muitas das nossas organizações estão apoiando o poder público, e não só o governo federal, porque tem cidades e estados que também estão criando outras linhas de atenção, e tem lugares que quem está fazendo essa aproximação, esclarecendo a população, até para evitar desvio ou coisas indevidas, são as nossas entidades. Então, isso aí também está abrindo um espaço, não estou dizendo do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de atuação, de institucionalidade, para as nossas organizações. Não sei, tem alguma pergunta aí, Marcião? Como é que tá? A gente está na fila aqui para fazer as perguntas do pessoal. Vou fazer uma, tá, Ana? Pode ser? Depende. Ó, aí na pergunta da Juliana, né? Então, existe uma dificuldade na conclusão do plano de trabalho em tempo hábil, mais especificamente na cotação de preços, devido à dificuldade de contato e valor dos fornecedores? É possível haver uma flexibilização do prazo? Sim, toda parceria pode ser flexibilizada desde que a gente provoque a administração pública informando, foi o que eu falei no começo, a gente tem notificado a administração pública, principalmente nessas fases, né? Essa fase de contratação de fornecedores, ou também a própria suspensão de contrato de trabalho de profissionais que precisariam estar atendendo pessoalmente e não vão poder atender pessoalmente. Enfim, a gente junta todas essas informações e notifica a administração pública que essa atividade ela vai ser flexibilizada. Agora, sim, o que a gente tem que avaliar essa cotação precisa mesmo ser flexibilizada? Ela não pode ser realizada de maneira online? Então, assim, eu não sei se é o caso, né? Mas a gente tem tentado fazer o máximo possível de atividades que sejam de obtenção de informação, de cotações pela internet. Você manda um e-mail, você solicita a cotação. Não sei qual que é o serviço, obviamente, pode ser que não haja como cotar, mas eu acho que você tem que primeiro utilizar todas as ferramentas que você tem e que são disponíveis nesse momento, que é um momento que não tem tantas ferramentas, mas você pode fazer cotação online, enfim. E caso isso não seja possível, você comprove, olha, tá aqui, a gente recebeu um e-mail,
e aí o fornecedor tal informou que não vai ter condição de prestar essa atividade, enfim. A gente tem que juntar sempre elementos. Um dos aspectos que eu tenho sentido nessa onda agora de pandemia, mais do que antes da pandemia, é que como as relações elas ficaram mais próximas, no sentido da gente fazer um call, da gente fazer as atividades, a gente manda uma mensagem, né? Isso ficou muito informal, né? Então, o que acontece? Certas ações ainda demandam formalidade, né? Então, todo o rito e todo o processo de prestação de contas de recursos públicos exige, sim, uma formalidade. Então, muito embora ela não consiga cotar, ela precisa comprovar o que aconteceu, né? Não é um documento autodeclaratório, eu não consegui, né? Tem que ter um processo mínimo que demonstre a impossibilidade de. Bacana. Olha só, assim, tem muita gente perguntando, já até em outras lives que a gente fez, e aqui, essa preocupação de um contrato firmado não conseguir levar adiante, não conseguir chegar no fim. Agora, olha a pergunta do Jubismar, é uma pergunta bem complicada. Ele estava para assinar a parceria, só que foi cancelado, foi tudo suspenso. Só que ele já tinha montado uma estrutura para iniciar o trabalho. Tem como negociar essa parceria para manter o mínimo de estrutura? Então, aqui é um pouco delicado, porque é o seguinte, você não pode nem fazer contratação antes da parceria, porque até na prestação de contas isso vai ser glosado, né? Então, eu não sei qual é o tipo de contratação que ele está falando, porque tem parceria que possibilita a sua contratação antes. Então, por exemplo, aluguel, né? Se estava previsto que você podia contratualizar antes, ok. Agora, a parceria já traz as referências do que podia e do que não podia ser contratado antes. Se não podia ser contratado antes, e ele assumiu certos compromissos, realmente, assim, vai ter que fazer uma conversa, porque é muito difícil você se comprometer com algo que você não tenha, assim, né, você não tenha a documentação hábil para se comprometer. Então, isso é direito civil, inclusive, né? Não, então, assim, só tem que tomar tipo um pouco de cuidado. Exato, tipo isso a gente faz em ele qualquer... Ele não foi assinado, ele não pode, né? Mas, assim, a gente entende que em muitos casos, que eu não sei também qual que é o caso do Jubismar, mas, enfim, eu imagino que muitos casos acontece que a coisa é tão orgânica e que a coisa está sendo feita já, tem muita gente, e aí o convênio vem e tal. Porque, como a gente, aliás, por conta disso, eu entrei mais a fundo no terceiro setor, né? Porque eu entrei lá nos anos 90 pela emoção, mas aí eu percebi que a razão precisava estar junto, e muitas vezes no terceiro setor a gente vê muito acontecer isso, né, bota o coração na frente, vai e faz, acontece. Quando você vê, tem um emaranhado, aí tem que vir vocês, advogados, para conseguir resolver isso, né? Eu acho que talvez toda que nós gestores fizemos. Talvez seja uma parceria que ela já se renovava anualmente, entendeu? Pode ser que seja isso, mas é muito difícil a gente ficar conjecturando, assim, sem saber efetivamente do que se trata. Porque às vezes as parcerias, como você falou, são orgânicas, mas mais do que isso, como são serviços continuados, é só uma formalidade. E não é, gente, não é só uma formalidade, é bem sério isso para a prestação de contas e Tribunal de Contas. Danilo está sem microfone. Se não ligar, ele vai falar. Agora sim. Ainda não, Dan. Danilo. Tá, então, só nessa linha de prestação de contas, é que eu perdi a aba, meu. Todo celular não tem esse risco. E o Babu adora quando a gente fica com 15 mil coisas abertas, porque a conexão fica ótima, né? Então, nessa linha de prestação de contas, voltando ao decreto, né, da suspensão das parcerias,
Uma coisa que eu estava discutindo esses dias e várias pessoas têm perguntado, quer dizer, ele suspende a parceria, mas não suspende a prestação de contas de parcerias terminadas, né? Ou seja, a prestação de contas tem que continuar normalmente, né? Sim. Tá. Okay. O que, inclusive, o decreto fala é que a prestação de contas final, ela vai acontecer, né? E eu acho que isso é um processo natural, aí realmente fica, acho que faz parte também, né? Por isso que é tão importante formalizar, deixar documentado. Sim. Agora o celular tá acabando a bateria, legal, hein? Ó. Só porque eu falei. Peraí que eu vou botar o carregador. Oi? Peraí, não, eu tenho carregador. Peraí, só um segundinho. É celular não precisa carregar o carregador. Você viu, eu fui só falar bem do celular, fui só contar a vantagem aqui, já me dei mal. Bom, pessoal, lembrando de fazer as perguntas aí no chat. Normalmente nós vamos até às 18, sempre passa um pouquinho. Então, se alguém tiver alguma pergunta aí, a hora é agora. Para beber água, pode beber no ar? Pode beber água no ar? Pode. Eu queria trazer para vocês aqui uma outra situação. A gente está falando das entidades e o poder público, mas outra situação que a gente tem visto, muitas organizações têm um modelo de contratação, principalmente de contas de luz, que é aquilo que a gente fala, regime de demanda contratada. E, então, dá um exemplo. Uma entidade que ela sempre consumiu tantos quilowatts de luz, e ela pagava uma conta fixa lá, R$10.000, por exemplo. E algumas estão tendo a dificuldade em ter essa compreensão da empresa concessionária de energia elétrica, e isso tem impactado demais o caixa, porque a entidade não está funcionando, está sendo cobrada da conta de luz que ela não consumiu, mas ela contratou. Então, isso tem chamado a atenção para outros contratos que a entidade tem, com concessionárias de serviços públicos ou com o próprio poder público, que às vezes está gerando uma saída de caixa e ela precisa dar atenção. E o caso das demandas contratadas é bastante expressivo. Já tomou água? Agora fala, né? Não, eu já tomei água, já mandei e-mail. Não, é que na verdade eu concordo com o que você falou. Então tá bom, vai, concorda ou sem corda, tá bom, vai. Exatamente, não, é verdade, são diferentes os instrumentos. Passarinhos que estão me deixando nervoso já, eu tô aqui. Quê? Fernando, aqui eu só estava vendo aqui que o Jubilar deu uma complementada aqui, né? Isso mesmo, na estrutura tinha a conta do aluguel, tinha feito os contatos com o profissional. Hoje estou com o aluguel pendurado e o profissional não pode esperar. É o que ele falou. Sem o convênio assinado, complica, né? Ó, chegou mais uma pergunta aqui. Do Dene, né? Dene, olha só, em relação à creche, ó. Pode só falar que município que é? Pede para ele colocar que município. Ela que colocar. Deni. Ela. Deni, desculpe. Pode dizer qual é o município, então? Para a gente poder... Mas a pergunta está aí na tela, né? Então, já recebi... Estou vendo aqui a pergunta. Funcionários, né? Desde o início da pandemia, demos férias antecipadas, porém agora estão em casa. Se continuarmos a receber da prefeitura, podemos pagar os funcionários? Será feito banco de horas, etc.? Vamos ver se ela diz. O problema que eu falei lá atrás, né? É o desencaixe financeiro. Como é que a gente consegue ampliar Não, aí é aquela questão que, inclusive, que o Ricardo colocou, de ter que tomar cuidado. Otoni, tá? Oi? Ela é de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Minas Gerais, tá bom, obrigada. Eu acho que é justamente aquilo que o próprio Ricardo colocou, que a gente só tem que tomar cuidado para não ter um desencaixe do caixa da organização e do recurso público. Então, se você deu férias, você já antecipou parte desse recurso público para poder pagar as férias, né? Se há suspensão
desses funcionários, né? Porque são de creche e agora é banco de horas mesmo, não vai ter muito o que fazer. Ou se houve antecipação, inclusive, de feriado, né? Ou se dá para fazer algumas atividades de teletrabalho, ou home office, e aí você vai fazer proporcional. Tem algumas creches de São Paulo que estavam fazendo algumas atividades online, mas a gente sabe que de criança 0 a 5 fica muito difícil, né? Mas, enfim, sim, você pode usar para cumprir a legislação trabalhista, sem problema nenhum. Só que você vai ter que tomar cuidado com o futuro, né? Se esse recurso é um recurso que estava destinado só para pagamento e não estava incluído a rescisão, as férias, significa que você está se desabastecendo nesse momento, né, dos recursos que, inclusive, foram repassados, e lá na frente pode ser que você não tenha um recurso para fazer e dar continuidade na contratualização, dar continuidade no pagamento das profissionais, né, das creches, enfim, da creche. Então, eu acho que nesse sentido, esse desencaixe financeiro, ele pode ser que ele aconteça. Eu só estou com um pouquinho de receio de, na pergunta dela, ter também um aspecto relacionado a recurso próprio da organização. Porque algumas organizações, equivocadamente, utilizam, às vezes, recurso do próprio caixa e depois tentam fazer recomposição. Ah, não, eu usei um dinheiro próprio, então agora o recurso público eu vou... Então, enfim, isso não pode ser feito. Ana, essa sua preocupação é muito pertinente, porque o recurso público, ele vem, vamos dizer, carimbado. Se de repente eu estou usando a verba pública para fazer caixa, para pagar outros negócios, isso pode ter um risco para a entidade. Exato. Eu acho que pode ter sido isso. A questão também da pergunta do se pode ou não pode, ele pode ou não pode de acordo com a formalização que você faz com o próprio poder público numa eventual modificação, né? A gente não pode, na verdade, modificar nada sem a anuência da outra parte, né? Então, acho que o poder ele vai ser muito caso a caso, né? Não dá para ter uma resposta genérica, assim, se é creche, se é assim, pode, né? Por isso que a situação tem a ver com a primeira pergunta que você respondeu, né, Ana? A organização tem que se estruturar, tem que rever seu plano de negócio mesmo, seu orçamento, entender o que vai acontecer com ela, com esse recurso ficando escasso, inclusive se dá para cumprir determinados objetos de parceria, né? E aí sim chegar a uma conclusão, quer dizer, e ainda depois conversar, né, com o poder público e chegar a uma conclusão de que esses ajustes, enfim, são bons e tem equilíbrio, porque a ideia é manter como essência a relação equilibrada, né, sem perder o objeto e sem prejudicar o beneficiário, né? Coisa que é muito difícil. Não, você fez um resumo ótimo, eu não sei nem se eu falo depois de você, porque o resumo foi excelente, mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, em situações práticas, por exemplo, né, a gente trabalha com acolhimento institucional de menores, e no orçamento, eles tinham colocado que eles iam fazer atividades externas para determinados locais, e no orçamento tinha lá o custo de atividade externa, por exemplo, né? Não vai ter essa atividade externa. Então, como é que a gente trabalha com isso? Ou uma pessoa que ia vir fazer um teatro, enfim. Então, esse tipo de coisa, assim, vai ter que tomar muito cuidado para você não usar de maneira equivocada o recurso. Aproveita e faz uma reforma, né? Porque a gente teve essa situação agora. Bom, como a gente não vai poder fazer um passeio, podemos fazer uma reforma no abrigo? Eu falei, gente, não. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, tem que ter parcimônia, senão, assim, pode usar para uma outra atividade lúdica, né? Uma outra atividade de lazer, mas não pode desvirtuar o objeto daquele orçamento, né? Isso mesmo. Show de bola. Nossa senhora, é uma aula, né? Em uma horinha aqui. A Aninha é demais. Mas é que eles são muito, é isso que eu ia falar, eles são muito legais, aí a gente fica empolgado. Vocês, né? É essa mesmo. Não é nada. Gente legal. É nada. A Thaís é a mais legal. Agora a gente tá com 3 advogados na bancada, pô. Não, vai ter 3 que ter ou mais cota é quadrilha? Você vai falar isso para nós? Não, é quase isso, né? Vai ter que ter cota para advogado. Então, nesse caso, a gente teria que ter eliminado. A gente bota do paredão o Ricardo e o Danilo e elimina um. Imagine, não, eu sou a primeira, a ordem alfabética. Não, você é convidado, Aninha. Não, tá bom. Não, porque eu já estava aqui me oferecendo, sem problema nenhum, vamos na ordem alfabética. Por isso o advogado tá assim, né? Por isso que eu admiro meus amigos, né? Não precisa nem de inimigo, né?
Não. Fantástico, gente. Mais um Conexão Filantropia maravilhoso, cheio de esclarecimentos. É lógico que, assim, tem muito mais informação, muito mais dúvidas, muito mais, com toda certeza. E se deixar, a gente fica até meia-noite aqui falando sobre os assuntos. E aí começa ainda a abrir, né? Vira um polvo, né? Com as várias É que a gente tem uma medida provisória por dia também, viu? Exato. Então, complicado de eu acho, acompanhar, né? o dia é um flash. O Conexão Filantropia acho que tem que começar a ser diário, sei lá. É programa. É tanto assunto, né? Ô, Márcio, É muito assunto. ô, Márcio, eu queria que você comentasse o que o Manuel postou aí, ó, que eu acho Que Manuel? Manuel Correia. Eu não vi. Essa dica aí eu acho que é bem legal. Manuel. Fala nesse tempo de pandemia a importância de fazer um bom planejamento financeiro no início do termo de colaboração, prevendo todos os encargos trabalhistas e rescisão. Sim. Isso para qualquer tipo de projeto, né? Não precisa nem ser convênio. Não precisa nem ser parceria pública, qualquer iniciativa organizada. Inclusive empresarial. E muitas vezes a gente percebe que quando se faz um orçamento... Ixi, a Ana virou agora. Eu virei, Ana, desculpa. Você tá quase caindo. A gente fica assim. Muitas vezes, quando se faz um projeto, as pessoas colocam ali o salário, e coloca lá o Vale Transporte, a Vale Refeição, o INSS, quando não tem SEBAS, né? Enfim, coloca ali alguns encargos, mas esquece muitas vezes das multas rescisórias, né? Que quando acabar aquele projeto, depois de 1, 2, 3 anos, você tem ali que mandar embora, infelizmente, porque acabou o projeto, e a custa está na sua organização, está no seu CNPJ. Se você não colocou essa verba rescisória lá no teu projeto, lá na frente, isso assim, quando é convênio, o dinheirinho carimbado ali, se é um projeto feito por você mesmo, tem que ter isso aí, senão você vai assumir você tem um passivo trabalhista ali gigante. Tem organizações que contratam ali 2.000, 3.000 profissionais para um determinado projeto. Imagina o passivo trabalhista que fica para a organização depois, se ela não fez esse planejamento financeiro que como o Francisco colocou, o Manuel. O que eu acho só também é que é o seguinte: você está falando em relação à parceria de 1, 2 ou 3 anos, mas às vezes a organização já tem esse funcionário há 15 anos na organização. É óbvio que tem o prazo decadencial trabalhista, mas assim, aquela organização já tem esse profissional há muitos anos. Então, assim, às vezes não são só 3 anos, às vezes vão ser os 5 que a legislação prevê de possibilidade. Então, realmente, é necessário ter muito cuidado nessa pauta trabalhista. Maravilha. Alguém mais? Alguma informação? Thaís? Eu queria agradecer aí a presença da Ana no nosso programa. Ana, você viu, é um bate-papo mesmo, a ideia da conexão. Sim. A gente quer agradecer muito a sua presença. A gente sabe que o dia a dia está corrido aí, né? Mesmo com a pandemia, mas os nossos compromissos virtuais aí se acumulam, né? Então. Não, e assim, tem um monte de coisa, né? O pessoal está falando sobre, nossa, agora eu tô com tempo de fazer pão, de fazer não sei o que lá, de brincar com meu filho. Eu sempre trabalhei como home office, inclusive é o tema da próxima semana do Conexão. Eu tô trabalhando muito mais. Muito mais. A gente sabe quando começa e não sabe quando termina. Não tem horário para acabar. Ai. Mas é isso aí, gente. Legal. Então, agradecer, queria reforçar que a Rede Filantropia está aqui justamente para trazer esse tipo de informação para as organizações do terceiro setor. Já faz 18 anos que a gente faz esse trabalho. Maioridade. Maioridade, Pegou a carta.
Ó, www.filantropia.ong. Babu, não dá para colocar na tela aí? Eu vou convidar vocês que ainda não acessaram nosso site para acessar, filantropia.ong, super facinho. A gente tem muito conteúdo, todo voltado aí para a gestão do terceiro setor. Então, aproveite. Muita coisa gratuita, textos. Artigos, exatamente. Tem muita coisa lá, muitos especialistas como esses todos que estão aqui hoje, que contribuem com a gente lá com conteúdo. Então, acessem, porque é bacana. E o Conexão toda quinta vai rolar aqui no nosso Facebook também. E se Deus quiser, não tem essa, vai acabar essa pandemia logo mais, mas o Conexão não vai acabar, não. A gente vai continuar. A gente vai continuar. É isso aí. Tá bom, gente? Legal, muito obrigada pelo convite. Novamente me sinto muito honrada, de coração. Foi muito joia estar com os colegas. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Danilo. Obrigada, Márcio. Especialmente para você, Thaís, que sou fã número 1, você sabe, né? E porque a gente tem que ser corporativista. Obrigado, pessoal. Obrigadão, viu? Obrigada. Valeu, obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Filantropia.ong, hein, gente? É isso aí. Ana, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado aí aos advogados, vocês estão em maioria dessa vez, mas vamos virar esse jogo, tá? Como a Thaís falou, semana que vem teremos mais um Conexão, sempre às quintas-feiras, vamos falar de home office. O Ricardinho vai ensinar a montar um karaokê para acompanhar lives sertanejas. Márcio e Danilo vão dar dicas de vinho. Não. As sertanejas, eu sou a última da fila. Eu sou a última da fila. Sertanejo também não sou. Passei pelo pagode, sertanejo. Gente, não dá. Nossa geração já foi. Eu faço a parte do rock and roll, tá? Eu tô nessa, então. Vou tentar. Vamos falar de ferramentas, interação e produtividade. Aguardamos vocês semana que vem. Novamente, pessoal, muito obrigado. Vou desligá-los, tá? Um tchau para todo mundo. Beijo. Gente, um beijo. Obrigada, de coração. Um beijo grande. Obrigada. Esses memes não estão dando, Jesus amado.